Estamos em março de 2021. Tem alguns dias que saiu o PIB de 2020 e foi um tapa na nossa cara. Mas vem cá, você sabe de verdade o que significa PIB? Sabe mesmo? E sabe qual a relação entre PIB e liberdade econômica? Se você não sabe, fique tranquilo porque esse é o tema do episódio de hoje. Meu nome é Gabriel Fernandes, do canal Eterno Vigilante. Produto Interno Bruto é o que significa PIB. E segundo o IBGE, Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um país, estado ou cidade dentro de um período que geralmente é de um ano. E o PIB ele é contabilizado não em unidades, mas em valor financeiro. Em 2020, nosso valor do PIB foi de 7,4 trilhões de reais. Na realidade, o PIB é um indicador econômico que mede o nível da atividade econômica por meio da criação de riqueza, novos bens e serviços. O crescimento do PIB ele está diretamente relacionado com a expansão da economia. Imagine só, se há consumo de novos bens e serviços, significa que está havendo demanda por esses bens e serviços e é necessário criá-los. Para criar esses produtos novos, é necessário que haja mão de obra. Consequentemente, com mais mão de obra empregada, você também aumenta a renda dessa localidade. Então, é muito comum você observar uma relação entre o crescimento do PIB e o crescimento da riqueza e da prosperidade da população. O PIB ele é importante porque permite avaliar se a economia está crescendo, diminuindo, e, portanto, se a população está ficando mais rica ou se ela está ficando mais pobre. Isso ajuda o governo a tomar diversas decisões, tanto na área da economia, da infraestrutura, da educação, como também diversos outros agentes. Por exemplo, para a questão de investimento, tanto investidores externos e internos olharão esse número e vão dizer se vão ou não investir em um país. Você, por exemplo, imagine, se você tivesse condições de investir em qualquer lugar do mundo, você ia preferir um país cujo PIB está crescendo ou cujo PIB está diminuindo? Provavelmente em um país cujo PIB está crescendo, pois isso é sinônimo de que a economia vai bem. Da mesma forma, uma empresa que está aqui já no país pode olhar para o dado de crescimento da economia e dizer: olha, vou fazer a ampliação da minha fábrica, ou de repente vou abrir uma filial, ou já que eu vou abrir essa filial, eu vou abrir ela no estado de Tocantins e não no estado da Bahia. Então, são decisões que podem ser tomadas levando em consideração a informação do PIB. Do PIB nós obtemos o PIB per capita, que nada mais é o quanto cada brasileiro receberia do PIB se ele fosse dividido de maneira igualitária. Em 2020, o PIB do Brasil foi de R$ 33.593,82. Agora é importante observar que o PIB per capita não irá retratar de maneira perfeita a realidade do povo brasileiro. Na verdade, ele é um índice que serve muito mais para você fazer comparações entre o PIB per capita de um país e de outro. Isso porque ele não leva em consideração, por exemplo, o nível de distribuição de renda, tampouco a qualidade de vida da população, o nível de escolaridade, dentre outros fatores. Para isso a gente tem outros índices, como por exemplo o IDH. Além disso, é importante ressaltar que a riqueza não é produzida de modo igual por cada pessoa e em cada localidade. Na verdade, cada localidade tem sua vocação econômica específica. Por exemplo, nos estados brasileiros existe uma diversidade de níveis de produção de PIB. Os estados do Sul e do Sudeste, juntos, eles produzem 72% do PIB de 2020. Já os estados do Norte, esses têm um menor índice de participação no PIB. Por que disso? Por conta da sua ocupação tardia, por conta de grande parte do território desses estados serem compostos por reservas florestais. Então, isso tudo prejudica o número do PIB. Aliás, falando em reservas, imagine só. Vamos supor que o Brasil resolva desmatar 40% da floresta amazônica
e que os outros países do mundo acham que isso aí está tudo bem, então não haveria impacto nesse sentido de relações comerciais. Sabe o que ia acontecer no ano seguinte? A gente ia levar em consideração um crescimento do PIB daquela região, porque a gente desmatou, colocou, sei lá, gado, plantou soja, então aumentamos o nível de atividade econômica. O PIB ele não vai, então, verificar o nível da eficiência desses recursos que a gente está empregando, ele não vai identificar se aquela atividade econômica está sendo benéfica ou não para a população a médio ou a longo prazo. Ele não analisa nada disso, ele analisa apenas a criação de riqueza em um determinado período. Pouco importa a qualidade dela. Contudo, o PIB não deixa de ser importante e é um índice utilizado por praticamente todos os países. E lembra do G20? Pois bem, o G20 nada mais é do que as 20 maiores economias mundiais em dólar, os 20 maiores PIBs em dólar, apenas isso. No Brasil, o IBGE é responsável pelo cálculo do PIB e não existe apenas uma, mas 3 formas de se calcular o PIB. Para que esse vídeo não fique muito grande, a gente não vai comentar sobre essas 3 formas, mas vamos fazer um vídeo especificamente sobre isso. Tem muita coisa interessante, por exemplo, a participação do consumo das famílias, do Estado. Então vale a pena a gente tratar desse assunto. Pois bem, nós já falamos sobre o que é PIB, da sua importância, mas como é que anda o PIB no Brasil? E para isso vale a pena a gente não analisar apenas o PIB desse ano de 2020, que inclusive tem algumas particularidades nesse número, mas também analisar o PIB das 2 últimas décadas. Isso vai permitir com que a gente faça uma avaliação melhor. Então, nas 2 últimas décadas, você vai ver que nesse gráfico nós temos a evolução do PIB de 2001 a 2010 e de 2011 a 2020. Entre 2001 e 2010, o Brasil teve um crescimento médio de 3,7%. Não é um crescimento ruim, apesar desse valor negativo que nós obtemos aí no ano de 2009. Ele foi decorrente da crise econômica de 2008, que se iniciou no setor imobiliário dos Estados Unidos e que logo em seguida se alastrou para o setor financeiro e aí pelo resto do mundo. O Brasil também foi atingido por essa crise, basicamente no ano seguinte, que foi o ano de 2009, mas na ocasião o Brasil tomou algumas decisões para melhorar o nível da economia local, basicamente por incentivo ao consumo e liberação do crédito. Logo em seguida, em 2010, a gente teve esse crescimento considerável no PIB, recuperando aí os valores perdidos de 2009. Quando a gente observa o crescimento médio do PIB dos países que formam o BRICS, a gente está falando de Rússia, China e Índia, a gente vê que o Brasil ficou para trás. A Rússia, por exemplo, nesse mesmo período teve crescimento de 4,9% por ano. Já a Índia, de 7,4% e a China, de 10,5%. Porém, na década seguinte, o que já não era muito bom ficou ainda pior. A gente começou o período de 2011 a 2020 desacelerando a economia, entre o 2011 e 2013. Em 2013 nós tivemos aquelas manifestações pelos 20 centavos da aumento de passagem, não sei se vocês se recordam sobre isso. Em 2014 a gente desacelerou de vez, nós crescemos apenas 0,5%. E nos 2 anos seguintes a gente teve esse tombo histórico. O Brasil entrou numa profunda crise econômica, também política. Em março de 2014 foi o início da Lava Jato, então isso revelou um gigantesco sistema de corrupção envolvendo o governo, como também o parlamento e praticamente todos os partidos políticos. Isso fez com que a insegurança jurídica no Brasil aumentasse, também fez com que as agências de risco rebaixassem a nota do Brasil, se eu não me engano, por 3 vezes consecutivas. Então, desde então, 2015, o Brasil passou a ser visto como um país não mais para investimento, mas sim para especulação financeira, o que é algo muito ruim. Bem, depois do tombo de 2015 e 2016, todo mundo ia imaginar que o Brasil, a exemplo do que aconteceu
em 2009 e 2010 iria ter um famoso crescimento em V, a economia ia voltar a crescer, mas isso não aconteceu. A gente caiu, levou esse tombo e por lá ficou. Nosso PIB estagnou na média aí de pouco mais de 1% nos anos de 2017, 18 e 19. E para piorar a nossa situação, veio a crise mundial provocada pelo Covid-19 em 2020. As projeções iniciais do nosso PIB eram de até 9,5% de queda. As projeções mais otimistas falavam em menos 4,5% e a gente fez menos 4,1%. Então, esse menos 4,1% ainda, né, apesar de indigesto, é um número para se comemorar. Mas quando a gente avalia o crescimento da década, se na década passada a gente cresceu 3,7% ao ano de média, nessa década de 2011 a 2020 nós crescemos apenas 0,3%. Isso é péssimo, péssimo de verdade. De 2014, o PIB de 2014, por exemplo, é maior do que o PIB de 2020. A gente deixou de ser a sexta maior economia do mundo para entrar em 2021 na 12ª colocação. Eu acho que esse é um 7-1 pior do que a gente sofreu pela Alemanha. Vamos ver esse outro gráfico aqui, que é o acumulado do PIB per capita na década. Observe que a gente teve um desempenho de menos 0,6%. Isso significa que em relação à década passada, nós empobrecemos 0,6%. Esse resultado é péssimo, é o pior entre 121 anos, segundo alguns jornais publicaram. Ele consegue ser pior do que o nosso PIB acumulado da década de 1981 a 1990. Nesse período teve a hiperinflação e era historicamente lembrado como a década perdida. Ou seja, nossa última década foi pior do que a década perdida. Então dá para perceber que não é de hoje que o Brasil vai meio cambaleando com a evolução do PIB. E existem muitas causas para isso. Há quem relacione, por exemplo, com a nossa falta de infraestrutura, há quem relacione com a nossa baixa qualidade na educação. Talvez as causas sejam multifatoriais, existam várias questões que interferem. Uma maneira interessante de se analisar o nosso baixo crescimento é relacionando o nosso crescimento da atividade econômica com o ranking de liberdade econômica. Ou seja, a facilidade de prosperar e gerar riqueza no Brasil, é isso que o índice de liberdade econômica tenta nos dizer e faz um comparativo entre diversos países. O índice de liberdade econômica, segundo o método da Heritage Foundation, avalia 12 itens em 4 grandes categorias. A primeira categoria é o Estado de Direito. Nessa categoria tem 3 itens: direito à propriedade, a eficiência jurídica e a integridade do governo. A integridade do governo é o próprio governo cumprir as regras legais e também a ausência de corrupção e transparência. Então, esses 3 fatores aí no Estado de Direito. Já o tamanho do Estado, que é o segundo grupo, nessa categoria também é avaliado 3 itens, que é a carga tributária, o quanto da riqueza do PIB é consumido pelo Estado e o equilíbrio fiscal, que eu já adianto que esse hoje é o nosso pior item. No terceiro grupo é avaliado o intervencionismo do Estado. Nesse sim a gente vai analisar o nível de liberdade econômica, que nada mais é do que a facilidade de abrir e fechar empresas, o intervencionismo do Estado nos contratos de trabalho e a liberdade monetária. Nesse item aí compreende questões que vão avaliar o nível de inflação do país, se há ou não a fixação de preços. Então isso aí é o que vai ser analisado dentro do item liberdade monetária. Já no quarto item é abertura comercial. A gente vai analisar a liberdade de comércio exterior, tanto para importação quanto para exportação. Então é observado se existem tarifas,
tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo. Liberdade de investimento, que é a facilidade de tirar os seus recursos financeiros de uma localidade para outra. Liberdade financeira, que nada mais é do que a interferência do Estado nos bancos e nos empréstimos. Depois que analisado cada um desses 12 itens nessas 4 subcategorias de critério, o método vai atribuir uma nota de 0 a 100. E aí é tirado a pontuação média do país e depois estabelecido o ranking. Se você não entendeu muito bem como isso é calculado, fique tranquilo, nós vamos fazer também um episódio específico sobre isso, falando sobre cada um desses critérios e de como é calculado a nota do ranking de liberdade econômica. Na verdade, existem outras instituições que também fazem pontuações diferentes. No decorrer do tempo, nós vamos fazer também vídeos sobre cada uma delas. A metodologia da Heritage Foundation permite que a gente faça algumas comparações interessantes, dentre elas a relação entre liberdade econômica e o PIB. Nesse gráfico aqui você vai ver a pontuação do ranking de liberdade econômica no eixo horizontal. Já no eixo vertical a gente tem o PIB per capita dos países já com valores de 2020. Nessa comparação é possível observar que os países que têm maior pontuação no ranking de liberdade econômica, eles vão estar mais à direita. E eles também têm uma maior média de PIB per capita em dólar. Ou seja, estão um pouquinho mais acima, estão mais à direita e mais acima. E também quando a gente analisa a diferença entre os países. Eu esqueci de mencionar para vocês que depois que é restabelecido o ranking, é feito 5 categorias de países. Aqueles países que têm nota acima de 80 pontos, eles são considerados livres. Logo abaixo vem os países majoritariamente livres, moderadamente livres em amarelo, e depois vem os países majoritariamente não livres e os países considerados repressivos. Então observe que o PIB dos países que têm pontuação de 80 pontos para cima, os países considerados livres, eles têm praticamente 10 vezes maior o PIB per capita em dólar do que os países não livres e os países repressivos. Mostrou que existe essa relação de mais ou menos 68% entre países com maior pontuação e maior PIB per capita. Então vamos partir pelo pressuposto de que realmente há uma correlação entre liberdade econômica e crescimento do PIB. Então, qual é a posição do Brasil no ranking de liberdade econômica e como é que está a nossa evolução nesse quesito? Atualmente o Brasil ocupa a 143ª posição do ranking de 178 países, com a pontuação de 53,4. Em relação ao ano passado, a gente caiu uma posição, nós diminuímos aí, perdemos 0,3 pontos. A média mundial hoje é de 61,6, ou seja, a gente está 8,2 pontos abaixo da média mundial. Índices que mais contribuem negativamente no ano de 2020 para nossa avaliação foram eficácia jurídica, com pontuação de 45,5 pontos, integridade do governo, com pontuação de 47,5, ambos naquele critério ali que tenta avaliar o Estado de Direito, né? Então note aí que a gente ainda tem problemas com questão de segurança jurídica, integridade do governo. Então é interessante o Brasil se preocupar sim com o combate à corrupção, dentro de outras coisas. Além disso, tem a saúde fiscal, que eu já soltei um spoiler falando que era o nosso pior item. E de uma escala de 0 a 100, nós tivemos nota de apenas 5,3. Por que isso acontece? O Brasil ele vem já há algum tempo acumulando um déficit nas contas públicas, que nada mais é do que o gasto do Estado ele é maior do que a arrecadação do Estado. Então, todo ano a gente vai gerando aí uma diferença que vai fazendo com que a nossa dívida a longo prazo aumente.
No ano de 2020, a gente teve aí 7% do PIB de déficit, que obrigatoriamente aumentou nosso endividamento. Hoje nós estamos com 89,5% do PIB comprometido com dívida. Isso é um valor muito ruim, visto que o Brasil ainda é um país emergente, ainda não é uma economia totalmente desenvolvida, e visto que a nossa avaliação internacional de risco não é boa, a gente ainda é considerado um país para especulação, não para investimento. Então, o país está endividado, passa sinais de que alguns problemas podem acontecer, como instabilidade política, como também aumento da carga tributária, dentre outras questões. Certo, da mesma maneira que a gente avaliou o histórico do PIB, vamos dar uma olhada também no histórico da nossa pontuação no ranking. Será que a gente consegue ver alguma relação? O score geral do Brasil, inclusive eu quero deixar esse link para vocês desse gráfico interativo, porque é possível você colocar diversos países e ver o histórico deles de vários anos, e é interessante você ver a pontuação do Brasil aqui no início, né, dessa série histórica. O Brasil está em amarelo, em cinza a gente tem a China, em rosa nós temos a média mundial e em azul nós temos a média dos países europeus. Então aqui é a média de todos os países da Europa. No início da série, entre os anos de 1998 e 1999, o Brasil teve um salto gigantesco na pontuação do ranking, onde a gente passou inclusive a média mundial. Nós ficamos bem colados aí com a média europeia. A China, né, sempre começou aí, a China largou abaixo do Brasil e vai ficar assim por um bom período de tempo. E abaixo também da média mundial. E nós tivemos acima da média mundial até o ano de 2006. Nós começamos aí um período de declínio na nossa pontuação do ranking de liberdade econômica. Tanto é que hoje nós não só estamos abaixo da média, como nós também estamos abaixo da China, que nos ultrapassou em 2017 e já abriu aí uma diferença de 5 pontos. Então observe o quanto isso aqui é ruim. A China, mesmo sendo uma ditadura, ela tem mais liberdade econômica do que o Brasil. E se a gente comparar com a Europa, é curioso que a gente manteve aí de 1999 a 2005 uma certa proximidade. Em 2005 a gente estava abaixo, mas não era uma diferença muito grande da média dos países europeus. Mas aí a partir de 2016 essa diferença foi aumentando cada vez mais, e hoje, né, a diferença que em 2013 foi de apenas 0,5 pontos, 6,7 pontos. Resumindo tudo isso que a gente viu que o PIB ele é um índice que mede a atividade econômica e a produção de riqueza, isso dentro do período de um ano. A gente percebe que o Brasil não vai bem no PIB, não é de hoje, esse resultado de menos 4,1% causado principalmente a crise do Covid-19, a cereja de um bolo que já não era muito bonito. Em 2011, o nosso crescimento do PIB já demonstrava aí uma tendência de desaceleração. A gente teve aí vários períodos com um PIB negativo nessa última década. E, coincidentemente, a gente nota que desde 2006 a gente teve aí uma diminuição na nossa pontuação do ranking de liberdade econômica. Ou seja, nosso PIB de 2011 ele veio com o nosso crescimento médio do PIB veio com tendência de queda a partir de 2011, e a gente já um pouquinho antes de 2016 também vinha com uma tendência de baixa, com tendência de ficar abaixo da média mundial, o que demonstra que os governos tomaram algumas decisões que foram no sentido contrário na liberdade econômica. Em alguns momentos da nossa história recente, mas também no passado, a gente optou por esse mesmo caminho de mais intervenção do Estado, de mais tamanho do Estado, do que o caminho da liberdade econômica. Talvez se nós tivéssemos seguido ali a tendência da Europa, talvez o Brasil tivesse mudado essa dinâmica do crescimento econômico.
né? Você note que o índice ele abrange uma série de deficiências que são históricas no Brasil, por exemplo, com a questão da integridade do governo. Bom, mas me diz aí embaixo, será que se o Brasil tivesse seguido os mesmos índices de liberdade econômica da Europa, nós teríamos também a mesma riqueza, o mesmo padrão de vida? Deixa aí no comentário o que você acha sobre isso. Por hoje é só. Semana que vem tem mais. Esse canal tem como grande objetivo falar sobre a importância da liberdade nos seus diversos aspectos, seja ela econômica, seja ela individual, seja a liberdade de expressão. E a gente vai continuar tratando desse assunto. Se você acha que a liberdade é um tema importante para você, venha ser um vigilante você também, se inscreva no canal, curta aí se você gostou do conteúdo e compartilhe. Semana que vem tem mais. Forte abraço!